Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, dia 17 de fevereiro do ano de 2025, eu venho aqui para gravar um vídeo para falar com vocês sobre relacionamentos. Mas eu vou falar como pensadora, como sempre. Eu falo como pensadora, como alguém que estuda a filosofia. Ah, então, o que eu acho a respeito dos relacionamentos? Eu acho que nós enfrentamos alguns problemas no mundo contemporâneo. Como em todas as épocas, nós também temos as nossas questões. E nessa época, basicamente, nós temos um organismo chamado ONU, que ele sai pelo mundo pregando aquilo que ele acha que deve pregar, pelos motivos que ele tem. Porque a ONU é como se fosse uma grande ONG, né? Mantida pelo dinheiro dos grandes países. Então, o que a ONU fez? Eu estou falando mais especificamente que a ONU andou falando por aí, que a gente precisa ser feliz. Então, o que faz a pessoa feliz? O que é a felicidade? Sob o meu ponto de vista de pensadora, mais uma vez e sempre, é que a primeira coisa que, dentro de um projeto para a espécie humana, o primeiro erro que alguém pode cometer, que um estudioso pode cometer, um erro ou um equívoco, é considerar que pode nos tratar como se fôssemos iguais. Nós podemos ser iguais sob a ótica do direito, nós podemos ser iguais sob a ótica da psicanálise em algum momento, nós podemos ser iguais sob a ótica do governo, mas nós somos absolutamente complexos. Então, fazer uma pergunta dessa, o que é que te faz feliz, e achar que tem uma fórmula de sucesso, é uma fórmula para o erro, na verdade. Exatamente porque não existe a possibilidade de se fazer uma premissa que caiba a todos os seres humanos. Isso é impossível de acontecer. Então, o que tem acontecido? Qual é o problema que eu vejo no nosso mundo contemporâneo? Contemporaneamente, nós vimos um duelo vimos nascer agora a questão da sexualidade, dessa sexualidade que pode ser plural, não é? É esse abraço que a sociedade dá para a pluralidade do indivíduo. Então, sobre o ponto de vista da pluralidade, eu acho essa proposta maravilhosa, exatamente porque nós tínhamos até agora que a nossa experiência ela era ditada e era limitada pelos conceitos e pelas regras do poder vigente em cada país, não é? Ou no mundo, não é? E que vinha, obviamente, atender aos interesses de quem manda, lógico. Entretanto, como espécie eclética e como espécie complexa, o que acontece? Acontece que a pessoa entra na vida adulta e começa a seguir os padrões. E aí, chega no meio do caminho, ela vê que nada daquilo tem graça, né? Por quê? Porque aquela proposta não corresponde a ela. Então, qual é a questão? A questão é que nós temos estudiosos, nós temos interesses, nós temos governos, nós temos obrigações, nós temos direitos. E o que acontece é que, se a gente quiser ter uma vida no mínimo satisfatória, nós precisamos nos ajeitar dentro de todas essas questões, que, como adultos, temos que responder. O problema, de uma maneira geral, é justamente deixar de lado esse ecletismo humano, essa coisa totalmente complexa do ser humano e totalmente surpreendente. Dando um exemplo, existem pessoas que se jogam na vida como se não houvesse amanhã. E elas se sentem felizes assim, acham que o mundo é maravilhoso, acham que a vida é maravilhosa, que ela está vivendo realmente dessa maneira. Agora, existem pessoas que se jogam na vida dessa maneira, chegam lá no meio do caminho e falam, mas e aí? Não achei graça, e não gostei, não é minha praia. De repente, ela não está querendo se jogar no mundo. Mas isso é uma questão pessoal, isso é uma questão intransferível. E, principalmente, essa é uma questão que só cada pessoa pode saber e cada pessoa pode descobrir
do que ela gosta e do que ela não gosta. Então, vamos pensar juntos se vocês e se nós todos estamos em dia conosco mesmos. Tchauzinho.